Iniciamos então mais um episódio do Mercolabcast, o podcast do Mercolab Diagnósticos. Hoje o nosso tema será a gestão eficiente em laboratórios, como manter a qualidade analítica e precisão. Como nosso convidado, trouxemos Fernando Berlitz. O Fernando é farmacêutico bioquímico, mestre em farmácia, gerente de indicadores e acreditações na Controlab, professor na ISPM, membro da Comissão de Acreditação do Programa PALC, vice-coordenador do Comitê Técnico Científico de Indicadores Laboratoriais na SBPC. Seja muito bem-vindo ao Mercolabcast, Fernando. Muito obrigado, Gisele. Obrigado ao Mercolab por essa oportunidade. É sempre um prazer conversar com esse assunto que é vital e que a gente, na verdade, pauta a nossa carreira inteira no laboratório trabalhando essas questões que são sempre relevantes. Para começar, então, a nossa conversa, Fernando, para a gente ter um geral, né? Quando a gente fala em gestão de laboratório, qualidade analítica, é um assunto muito amplo, né? E para a gente contextualizar melhor e explorar um pouco mais, qual que é o conceito? Quando a gente fala em qualidade analítica, qual que é o conceito que a gente pode definir? Eu sempre começo pela estratégia, né? Eu acho que toda empresa tem uma estratégia colocada para colocar os seus serviços e produtos no mercado, e com o laboratório não é diferente. Na verdade, você tem uma estratégia de como atender determinadas demandas que a gente tem no mercado. E essa estratégia vai se traduzir em um planejamento de processos para garantir o atendimento dos requisitos das partes interessadas, sejam elas o paciente, propriamente dito, o médico e outras partes interessadas que a gente tem que atender. E para isso a gente monta um sistema de gestão, que a gente costuma chamar de sistema de gestão da qualidade, na verdade, que é uma forma, são mecanismos, são práticas, são controles que a gente implementa para garantir que a gente atenda aquilo que a gente se propôs. E a parte da gestão dos processos mesmos técnicos, que a gente pode separar tradicionalmente a gente separa com pré-analítico, analítico e pós-analítico, a gente monta estratégias para controlar esses processos, tipo como padronizar, como seja executado da forma adequada, capacita as pessoas e a gente acompanha essa execução, monitorando se ele entrega o que deveria entregar. E a parte analítica é a parte central, se a gente imaginar. Mesmo que atualmente ela não seja a parte que tem mais probabilidade de erro, porque a gente sabe que a parte pré-analítica é um pouco mais difícil de controlar, a parte analítica é vital, porque ela tem pessoas, máquinas trabalhando para gerar resultados laboratórios relevantes. Então, a gestão analítica é uma parte da gestão, eu conceituo dessa forma, pelo menos, é uma parte da gestão global dos processos do laboratório, que tem um foco numa parte central, ou seja, aquilo que é a missão do laboratório, que é transformar uma amostra biológica em um resultado que seja útil, que seja relevante para o médico atuar junto ao paciente. Então, eu acho que a gestão analítica, ela tem a importância de fazer com que a missão do laboratório se concretize da maneira adequada, entregando resultados com um nível de exatidão e precisão adequado para que ele possa ser útil para que se propõe, né? Fernando, tu tocou num ponto bem importante aí durante a tua fala, é quando nós falamos em pessoas, né, nesse processo todo. Gerenciar máquinas, gerenciar equipamentos, eu acho que é o menor dos desafios que a gente tem aí na rotina, né? Mas quando nós falamos em pessoas, aí tem uma busca desses profissionais no mercado, tem uma retenção de talentos dentro da própria empresa, né? Quando a gente pinça profissionais no mercado ou desenvolve na própria empresa que saibam fazer qualidade analítica, né? E na tua percepção, assim, no geral hoje, como que está essa busca, como que há o interesse dos profissionais nessa área, né? Eu, como gestora, eu também tenho uma percepção aqui do que eu vivencio na rotina, né? E sim, há uma dificuldade nessa busca. Como que você vê isso no mercado hoje? Bem um ponto central, na verdade, porque mesmo que a gente tenha máquinas e tecnologia extremamente abundante no mercado e cada vez mais refinadas, e por mais que a gente use intensivamente automação, tecnologia, a gente tem uma necessidade de ter pessoas como ponto central. Ainda nós temos pessoas com uma fase central para gerar essa qualidade no final, né, de tudo isso. Existe uma série de procedimentos, como a gente falou, sistema de gestão, que tem que ser cumprido, e eles são cumpridos por pessoas. Mais controle que exista nesse sentido. E
encontrar talentos nunca foi uma tarefa fácil. E, na verdade, hoje a gente tem necessidades e requisitos para as pessoas dentro do laboratório que é um tanto diferente. E, por vezes, a gente encontra que o sistema de formação de ensino não acompanhou essa evolução do laboratório. Exato. Então, a parte educacional, a parte acadêmica, acaba não acompanhando essa velocidade. Há um esforço nesse sentido, mas não há uma evolução na mesma velocidade. Então, o laboratório está incorporando tecnologias de um nível tão avançado e, muitas vezes, diretamente da academia, a gente não consegue retirar profissional que supra aquelas necessidades, né? Então, há uma necessidade grande do laboratório encontrar mais do que um conhecimento, um perfil adequado de profissional, que seja aquele profissional que busque aprender o tempo todo, que a gente consiga trabalhar ele dentro da nossa organização, e aí a gente tem que reter, porque a gente não vai desenvolver e perder no meio do caminho, né? Então, há uma necessidade de reter esses talentos e desenvolver e fazer com que ele se comprometa com a causa da nossa organização, entenda a cultura e se adapte de uma maneira adequada, porque ter esses profissionais é extremamente relevante para a gente atender com qualidade os nossos pacientes, né, e os nossos médicos de uma forma adequada. Então, há uma grande dificuldade atualmente, na minha visão, em captar exatamente os talentos que a gente precisa, que sejam aderentes não só ao meu processo, aos meus produtos e serviços, mas sim à minha cultura. Cada laboratório tem algumas diferenças culturais de como entregar aquilo, como fazer tudo aquilo que a gente planeja acontecer. Então, a gente tem que adequar às necessidades que a gente tem atualmente no laboratório, uma aderência cultural à maneira com que a organização trabalha, né? E que eu possa ter mecanismos internos de capacitar continuamente esse profissional para atender e entregar aquilo que eu desejo ter no meu laboratório. Sim. Isso tem que ser bem refinado, é uma questão muito central e difícil, né? Ela é trabalhosa, né, Fernando? Porque, então, a dica, basicamente, né, é identificar profissionais que queiram aprender qualidade analítica, né, que coloquem isso na rotina do laboratório, e aí vem a parte da empresa, né, que é o capacitar, é o treinar, é disponibilizar ferramentas de utilização, né, para o colaborador poder exercer seu papel lá na qualidade analítica, e como reter esse talento daí, né, que é o que a gente vem conversando bastante, enfim, como reter esse talento que já aprendeu conosco e vai continuar conosco, né, então é todo um papel aí também conjunto, né, da gestão em si, né, mas eu concordo plenamente com você, até contribuindo um pouco mais, né, é a dificuldade que a gente tem, e aí é o papel da gestão em si, né, um dos assuntos hoje é a gestão, como fazer a gestão disso, né, e é um assunto também que a qualidade analítica que a gente traz muito para a rotina, a importância disso e qual que é o impacto na minimização de erros, né, de erros, de falhas que acontecem na rotina. Muitas vezes a gente pensa, ter um setor de qualidade analítica é só para laboratório grande, e não, né, a gente consegue colocar isso na rotina do laboratório sem que precise olhar a parte para isso, né. Até essa questão dos erros é algo que, erros ou falhas, é algo que a gente traz muito, né, o quanto ter uma gestão de qualidade analítica eficiente, ela conduz para isso, né, mitigar ao máximo, reduzir os potenciais de falhas. Perfeito, eu acho que o que ajuda muito esse aprendizado, tanto de cada profissional quanto coletivo da organização, é aprender com os próprios erros, né, e para aprender com os próprios erros, eu tenho que aprender a identificar primeiramente os erros. E ser capaz de não ter uma atitude punitiva, e sim de aprendizado em relação aos erros. E a primeira etapa para a gente trabalhar com erros identificar, monitorar o meu processo. Então, aí entra, por exemplo, o tema indicadores, que é um assunto que eu trabalho diariamente com isso, e há bastante tempo, que é vital. Hoje, se a gente não tem um sistema de medição de desempenho, né, baseado em tanto indicadores como em auditorias que a gente faça na nossa organização, a gente não consegue captar o que está realmente acontecendo, aonde que a gente diz que o valor se transforma, que é realmente nos processos, né? Ou seja, que a gente veja o que está acontecendo na realidade e mais do que isso, de enxergar o que está acontecendo na nossa realidade, identificando erros, ainda comparando com outras organizações de excelência, ou seja, ser capaz de ter aquela humildade adequada que é
acho que a alma da qualidade é o benchmark, ou seja, a capacidade de aprender com outros processos de excelência, né? Então, eu enxergar as minhas deficiências, e a melhor forma da gente enxergar deficiências é utilizando uma comparação com o mercado, que quando eu acompanho a minha trajetória ao longo do tempo, talvez eu veja uma evolução, eu veja uma melhoria, mas será que aquela melhoria é suficiente perante ao que o mercado está praticando? Será que o meu serviço ele está em nível de realmente atender da melhor forma o meu cliente? Quando eu comparo com outras organizações, eu vejo que há oportunidades diferentes que talvez eu não tenha nem identificado. E todo esse aprendizado, ele tem que voltar para os profissionais para que eles incorporem aquelas práticas. O meu sistema de gestão tem que incorporar aquela nova forma de fazer, e a gente tem capacidade que os profissionais mudem a sua percepção, o seu modo de agir, porque a gente diz assim, indicadores só servem para mudar a maneira, o meu comportamento. Se eles não mudarem o comportamento, eles só são gráficos na parede, né? Então, eles não agregam valor. Só são dados, né, Fernando? Exatamente. Só dados, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, de não colocar em prática as metodologias porque elas são bonitas, porque eu quero mostrar, mas sim, efetivamente, o que gera um valor. Hoje, a gente tem recursos limitados na saúde, e a gente tem que usar de maneira adequada. Então, tudo que eu fizer mais rebuscado do que realmente eu preciso, eu estou desperdiçando. E eu tive até agora, há poucas semanas, um congresso americano da ADLM, e até um aspecto que me chamou a atenção, que mesmo conceitos como sustentabilidade, a parte ambiental do laboratório, ela deve ser vista com o conceito de desperdício, um conceito bem lean, né, na questão de que tudo que eu faço em laboratório, eu tenho que focar naquilo que eu estou desperdiçando recurso. E aí a gente entra em pessoas também. Quando eu desperdiço talentos, é um desperdício muito grande. Eu tenho pessoas ali que são... Tanto que a gente tenta até hoje colocar algoritmos para liberação automática. Para quê? Ele não vai fazer melhor que pessoas, mas ele vai ser eficiente, ele vai deixar as minhas pessoas para fazerem algo que ele realmente agregue valor. Então, cuidar do desperdício intelectual, criativo das pessoas que eu tenho no laboratório é extremamente importante. Eu uso tecnologia para dar eficiência e para liberar recursos, cérebro, como a gente diz, né? Deixar cérebro à disposição para aquilo que a gente precisa fazer diferença, né? Deixar os nossos profissionais para aquilo que eles foram contratados, né? Que é fazer análise mesmo, né, Fernando? Quando a gente fala aí nos profissionais de bancada mesmo, né? Isso. E aí você puxou um ponto importante também, na minha percepção, é pessoas. A gente voltou a falar de pessoas novamente, né? Além da qualidade analítica, eu vejo hoje também um profissional que se destaca é quando ele consegue não só olhar para os dados, que é isso que você trouxe, mas ele olha para os dados e já tem na cabeça dele, já forma um indicador, já traz uma análise robusta, já traz uma eficiência em olhar para os seus resultados. Isso é um diferencial também, né? Exatamente. Acaba que não fica naquela mensuração empírica, muitas vezes, né? Muitos, poucos. Ele está olhando o que é os muitos com números, vendo o que ele pode fazer na gestão dele ali de tanto de área, de bancada, de gestão eficiente mesmo. Eu acho que essa cultura de dados é uma coisa que tem que ser inspirada pela própria liderança, né? Então, o líder tem que ser capaz de estimular isso. Como é que isso acontece? Eu tenho uma visão assim, bem prática, que eu acho que é mais lúdica para a gente colocar, é o gestor na sala dele e algum profissional sob a sua liderança entra na sala e expõe um problema, né? E se a gente tem aquele jeito de pai, de mãe, como gestor, de tentar solucionar aquilo rápido para deixar voltar à rotina ao normal e conseguir sanar aquela dúvida. Mas a gente deve ser, mesmo até com os filhos, a gente deveria fazer isso, que é devolver com outras questões. Mas quantas vezes isso acontece? Se for a primeira vez que aconteceu numa máquina só, isso, aconteceu só em um turno, começar a devolver uma série de questões para que o profissional possa perceber que ele não trouxe as informações necessárias para mim tomar decisão como líder. Para mim tomar uma decisão de uma forma efetiva, eu preciso de mais informações. Então, ele tem que ser capaz de me entregar mais informações, mais subsídios para mim tomar a decisão. Então, a gente deve ser, como gestor, um pouco menos pai naquele sentido tradicional de tentar solucionar tudo, entregar tudo resolvido para o filho, mas de um educador, na verdade, de educar. Porque a próxima vez que o profissional entrar na minha sala como líder, ele vai me entregar mais informações, ele vai aprender que ele não pode entrar com pouco dado em cima disso.
né? Então, são pequenas práticas de gestão que a gente pode ir colocando como líder que vão ajudando a cultura mudar na minha organização. Então, um líder é capaz de transformar essa cultura aos poucos e ele é capaz de educar os profissionais. Não é na maneira só que eu treino formalmente, mas é na hora realmente do problema, do pânico, às vezes, que o líder consegue dizer, calma, vamos resolver, mas vamos buscar mais dados, vamos atrás de mais subsídios, porque mais dados significa menos risco. Significa mais chance de eu tomar uma decisão adequada e que o problema não recorra, né? Então, por isso, todas as ferramentas que a qualidade usa de tentar investigar causas, de tentar explorar dados, explorar soluções. Então, a gente não pode esquecer daqueles conceitos bem básicos lá de qualidade, quando a gente está falando aqui de eficiência, de qualidade analítica, a gente tem que buscar naqueles conceitos mais básicos, por isso que a gente tocou antes em benchmark, aqui a gente está conversando um pouco que parece o Ishikawa, um diagrama causa-efeito, mas isso tem que incorporar no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, né, Fernanda? Isso que eu acho que é algo que tem que ficar claro, né, nas rotinas, enfim, para todos os profissionais. A questão a qualidade é o que a gente falou antes, né, não é um setor à parte. Exatamente. E quando a gente fala em qualidade, o que é qualidade? Isso tudo você trouxe já, né, e é incorporar isso na rotina de uma forma natural, né, e aí sim a gente pode ter certeza que o nosso sistema de gestão da qualidade, ele está funcionando de uma maneira que a roda gira, né, eu não preciso ficar parando o tempo todo para ir lá corrigir falhas e erros, né. Exatamente. E tem uma outra questão que você pontuou, que eu também acho extremamente relevante, é a automação dos processos, né, o quanto analisar, o quanto levar a automação, tanto em forma de um software ou gestão de máquinas mesmo, equipamentos, o quanto libera o analista clínico, técnico, quem está na rotina para realizar mesmo aquilo que precisa, né? Então, essa questão da automação e a digitalização dos processos é algo que não tem mais como voltar para trás, né? Não tem mais como ficar muito no analógico, não é nem analógico, mas é algo assim manual mesmo de rotina, que é o que a gente via lá, até quando eu e você trabalhávamos juntos, lá atrás ainda era mais manual ainda, né, e hoje a gente vê que a coisa já está, os processos já estão muito mais evoluídos. Exatamente. A tecnologia veio aí para nos apoiar a entregar o que a gente espera entregar de uma maneira extremamente eficiente, né? Como a gente falou, tirando do processo muitas vezes, colocando a inteligência das pessoas na tecnologia, a gente consegue ter resultados. Um grande erro, um grande equívoco da tecnologia é tentar automatizar, por exemplo, jogar tecnologia, tentar automatizar processos que estão mal definidos. Então, a primeira coisa, eu tenho que definir muito bem os processos, e isso acontece quando eu coloco um novo LIS no meu laboratório, quando eu coloco uma nova automação, eu tenho que racionalizar os processos para depois automatizar. Que isso é uma falha clássica, a gente tentar automatizar e querer, então eu monto um LIS customizado para os meus processos, porque eu tenho etapas que eu criei aqui dentro que são maravilhosas da minha visão, e muitas vezes alguma empresa do LIS pergunta, mas vem cá, nenhum laboratório faz isso, só vocês. Então a gente tem que ter aquela humildade de dizer assim, mas será que só eu estou certo na maneira de fazer? Ninguém faz dessa maneira, todo mundo tem resultado muito bom e eu estou criando etapas. Então, tem essa coisa no laboratório, por exemplo, se eu começo a errar muito o cadastro no meu apoio analítico, eu começo a botar uma conferência de cadastro. A gente tem que se imaginar, a conferência é legal, ela diminui erros, mas assim, eu estou colocando mais pessoas, uma atividade, estou trancando o meu processo porque eu quero checar para não errar nunca. Será que eu não tenho que resolver as causas do erro e não criar? Então, no laboratório, a gente tem uma tendência assim, se eu tenho um erro que aconteceu no meu processo analítico, eu coloco 2 etapas de 2 pessoas checando aquilo para evitar o erro. Será que eu não devia capacitar bem aquela pessoa e dar mecanismo para ela controlar, em vez de criar uma nova etapa? Então, a tecnologia tem esse lado, assim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado inicial, assim, na questão de implantar tecnologia. Uma questão que eu sempre ouço, assim, qual é o meu momento de automatizar meus processos? Qual é o meu momento de jogar mais tecnologia? Tem um indicador que a gente tem até no programa de indicadores do Medicare, que é a produtividade técnica, por exemplo, que é o número de exames que eu libero por profissional que eu tenho na minha área técnica, né? Então, tem vários modelos de se trabalhar, mas esse indicador é chave. E esse indicador é interessante que ele não tem um número ideal.
se eu tenho, num determinado setor, eu tenho 5.000 resultados liberados por cada profissional da minha área técnica, isso é bom ou ruim? Não sei, depende do meu modelo. Mas claramente eu consigo enxergar daqui a pouco um ponto de corte onde, eu estou muito produtivo, olha que legal, estou chegando a 10.000, 15.000 por profissional. Será que eu não estou onerando os meus profissionais? Daqui a pouco eu estou correndo mais risco de erro, porque eu estou usando profissionais para liberar exames, e daqui a pouco eu estou com uma tecnologia, esse número baixa para 5.000, né, profissional, eu consigo, em vez de baixar isso, eu aumento, porque ele não vai ter que colocar a mão nisso, e em vez de eu estar, mas se eu colocar tecnologia, eu vou tirar esse profissional, vai liberar. Não, na verdade, ele vai conseguir liberar mais, porque parte do que ele faz é automatizada, né? Então, esse dado é interessante para deixar a gente pensar como gestor e saber qual é o momento de automatizar meus processos, qual é o momento que eu preciso aliviar a carga que está sobre o meu profissional. Perfeito, Fernando. E aí tem algo que até para colocar no bate-papo aqui, né? Quando a gente fala em automatizar processos, a gente fala em custo. E o gestor também olha para o custo, né? E aí, quando a gente olha para o custo-benefício como a automação traz, não só, porque tem que injetar dinheiro, né? Num primeiro momento, se injeta dinheiro para conseguir colocar determinada automação, é um investimento, né? Mas muitas vezes o olhar vai só naquele investimento pontual e não na relação custo-benefício de todo o processo, porque o ganho vai vir ao longo do tempo, né? O ganho ele vem em contratar menos pessoas, talvez, não estou dizendo que não contrata-se mais profissionais, né? Mas assim, elencar os profissionais nos lugares certos daí, né? Realocar, produzir com maior efetividade, mas assim, a questão que eu quero levantar para reflexão, e você levantou isso perfeitamente, é a questão que sim, para automação, o gestor ele tem que fazer uma aprovação ali de um investimento alto, pontual, mas o custo-benefício que isso traz a longo prazo, a questão de reduzir a chance de erro, né? Então é só essa questão que às vezes a gente olha muito para o investimento pontual e não como um todo, né? Existe às vezes um pensamento que atrapalha muito isso, que é a análise de que é mais barato tu colocar pessoas no processo do que investir em automação e tecnologia. Então, o Brasil passa muito por isso, onde a mão de obra, de alguma maneira, ela tem um valor, infelizmente, né, de remuneração que é mais baixa que em outros países no hemisfério norte, né? Então, lá eles já não têm essa relação porque a mão de obra tem um custo mais elevado. E isso atrapalha muitas vezes o gestor dos laboratórios no Brasil e no hemisfério sul em geral, né, num outro nível de país, que ele tem esse medo de investir porque ele tem maneira, segundo ele, de manter isso com pessoas. Só que isso é uma meia-verdade, porque se a gente imaginar, o problema é que muitas vezes se calcula investimento em automação só como investimento, jogado lá, e o que eu vou ganhar é meio empírico. Na verdade, a gente tem que... Eu trabalhei vários anos desenhando automação, então o cálculo é outro. Na verdade, eu tenho que imaginar tudo que a automação vai me trazer. Quanto tempo eu vou ficar com essa automação? Eu vou investir isso e vou ficar 5, 7 anos com essa automação, às vezes mais, dependendo do crescimento do meu laboratório. E essa automação vai me trazer, ao longo desse tempo contínuo, muito retorno também em outras questões, em outras reduções de custos envolvidos durante o meu processo. Então, ela vai me dar um TAT mais também elevado, eu vou conseguir ter uma capacidade operacional maior para incorporar novas rotinas, e muitas vezes não se faz. Olha, se eu crescer 20% do meu laboratório, quantas pessoas eu vou ter que colocar no próximo ano? Agora, com a automação, talvez eu não precise colocar nenhuma. Eu posso colocar mais máquinas ali dentro, pessoas continuam tudo igual. Então, imagine qual é a vantagem de eu conseguir, daqui a pouco, dobrar minha produção sem colocar uma pessoa na minha área central automatizada. Então, esse custo ao longo do prazo, então eu faço um cálculo hoje, mas eu não consigo imaginar o caminho. Então, tudo parte da estratégia. Imagina se eu tenho, na minha estratégia, de dobrar o meu volume em 2 anos, eu tenho que imaginar assim, quantas pessoas eu vou ter que alocar? Qual a dificuldade? Nós comentamos lá a dificuldade de selecionar talentos, de capacitar talentos e garantir isso. Tu imagina eu poder crescer com aqueles profissionais qualificados, retendo os profissionais, não colocando mais profissionais ali dentro, e mesmo assim
ter uma produção alta, com menos risco, com menos erros, com o cliente bem atendido, com um TAT reduzido de entrega de resultados, podendo proporcionar prazos de entrega menores para o mercado, quanto vai valorizar a minha organização ao longo do tempo. Então, esse cálculo tem que ser maior. Inclusive, alguns cálculos, assim, inclusive até de questão de redução de uso de papel, de outras coisas, tudo isso conta, né? Então, a gente tem que ter cuidado nesse cálculo, porque olhar dizendo assim, a automação é muito caro, o investimento é muito difícil de eu fazer. Será que é tão difícil se eu colocar no papel exatamente tudo que eu vou ganhar ao longo de 7 anos com essa automação aqui dentro do meu laboratório? E existe automação hoje de tudo que é tamanho, né, gente? Se a gente pensar assim, existe uma semi-automação, que a gente chama de task target, que eu posso botar um pré-analítico, eu posso começar a ir evoluindo ao longo do tempo e agregando tecnologia no decorrer do crescimento do meu laboratório. Então, não preciso passar de não ter nada automatizado para uma automação total, integrada, colocando todos os setores ali dentro. Eu posso ter estágios, né, para melhorar. E aí, quando você traz que tem automação de todos os tamanhos, querendo já vincular, né, Fernando, que serve para laboratório de pequeno porte, médio porte e o grande porte. A gente só... É aquilo que eu falei no começo também, né? Nós vinculamos muitas vezes a questão da qualidade analítica, um setor específico, algo assim, para laboratórios grandes, não, né? Então, é algo que se pode olhar também em laboratórios menores, né? De menor porte também. Com certeza. Às vezes um pré-analítico num laboratório que está começando a crescer, deixando de ser pequeno, começando a evoluir, às vezes modifica completamente uma operação, né? A gente vê isso na prática, a gente teve, até quando a gente trabalhou junto, a gente já teve esse desafio, colocando às vezes um pré-analítico de bancada, um equipamento, eu consigo ter um ganho muito grande no meu processo, eu consigo ter algumas vantagens expressivas de controle do meu processo e tudo, principalmente em áreas extremamente automatizáveis como imunoquímica, por exemplo, né? Quando a gente começa a falar de outras áreas, claro, de microbiologia e tudo, há um custo de tecnologia, é uma dificuldade maior e é um outro caso diferente. Mas quando a gente fala de áreas como imunoquímica, isso é bem realidade. Eu posso ir evoluindo gradativamente em automação até chegar a ter um processo totalmente automatizado. Então, eu posso ganhar as vantagens da automação e reinvestindo no meu processo e crescendo de uma forma organizada e com menos risco e com mais qualidade, né? Sim, sim. Fernando, e falando em visão de futuro, né, o que você enxerga como visão de futuro para a área da qualidade analítica laboratorial, nessa questão da gestão, né, gestão de indicadores, né, esse eu acredito é o pilar, é o forte, né, é onde consegue se fazer gestão hoje. O que você entende, enxerga de visão de futuro? Eu acho que os laboratórios, se a gente pensar assim, acompanhando a evolução que estão tendo nesse momento e o futuro próximo, a gente enxerga o laboratório quase que se dividindo em duas grandes áreas, né, ou grandes focos. Pensando na parte operacional, a gente vai ter um laboratório de alto volume, elevada automação e tecnologia, que é o laboratório de grande volume, ou seja, de fazer cada vez mais exames em curto prazo de tempo, e a gente incorpora áreas como imunoquímica, hematologia, hemostasia, que a gente consegue automatizar em grande volume, que são testes mais corriqueiramente realizados em laboratório, e áreas especializadas. Então, a gente cada vez mais enxerga laboratórios exclusivos, às vezes, de biologia molecular, de genética, de toxicologia, então, uma área especializada. Então, praticamente, operacionalmente, o laboratório está se dividindo em duas grandes áreas. Uma área menos complexa e de alto volume e alto nível de resposta que tem que dar, em termos de velocidade, e uma área mais complexa tecnicamente, que tem um menor volume, alta complexidade, e isso até direciona profissionais para essas duas áreas, como a gente está sempre buscando aqui, buscar para pessoas, né? Os profissionais são completamente diferentes nessas duas áreas. Então, posso ter profissionais que têm que ter perfis diferentes, comportamentos diferentes. Então, na parte operacional, eu enxergo muito isso. Assim, a gente tem que começar a enxergar dois laboratórios, na verdade, operacionalmente. E na parte mais de conceito, assim, a gente tem que imaginar que a gente está numa época de ampla centralidade no paciente, de empoderamento do paciente. Então, temas como definir até processo dentro do laboratório baseado no que o paciente deseja, vai ser cada vez mais comum. A centralidade faz com que a gente comece a cada vez dar mais valor aos direitos do paciente, a maneira com que ele
ser tratado no laboratório, o que ele deseja de um serviço prestado pelo laboratório. E quando a gente pega normas de acreditação e algumas questões que estão, na verdade, coordenando essa transformação no nosso meio, fica cada vez mais claro que essa questão de centralidade no paciente, empoderamento do paciente, o direito de escolha dele em relação a isso, vai conduzir a forma com que a gente faz gestão. A gente vai cada vez mais, deveria sempre ser isso, na verdade, a gente tem um foco de atender o paciente, mas aquilo era muito baseado no que eu posso entregar. Então, eu faço aquilo que eu posso entregar. E a gente vai ter uma inversão nisso, isso está acontecendo com propriamente o médico no consultório, com todos os profissionais de saúde. Na verdade, quem vai definir muito do que a gente tem que fazer é o paciente. É a jornada do paciente, né, Fernando? A experiência do paciente, e não aquilo que eu acho que é melhor para ele, né? Exatamente. Eu sempre fiz assim, vai acabar aquela história, eu sempre fiz assim. Eu tenho que aprender com a experiência do paciente, com os feedbacks que ele me encontra. E para isso tudo a gente tem indicadores. A gente estava falando de indicadores, Câncer Central. Eu tenho indicadores que lidam com essa gestão do paciente, desde satisfação, aí tanto o modelo tradicional quanto o NPS. A gente tem a questão de gestão de reclamações de clientes, número de reclamações que eu recebo, reclamações respondidas no prazo. A gente consegue esmiuçar que tipos de manifestações estão sendo feitas pelo cliente, o que isso significa erros do meu laboratório ou oportunidades de melhoria para os meus processos. Então, a gente vai ter que aprender muito com o paciente, porque a gente, recentemente, a gente colocou no programa, por exemplo, um NPS de coleta de sangue. Então, não é um NPS de todo o serviço do laboratório. Por que a gente colocou um NPS de coleta de sangue? Se a gente pensar no laboratório hoje, que eu posso fazer um pré-cadastro, talvez virtual, e já mandar minha requisição, fazer aquilo. A minha trajetória dentro da parte da unidade do laboratório, cada vez vai ser menos cadastro e vai ser coleta. Coleta é o ponto de contato que sempre vai existir do paciente com o laboratório. É lá que ele enxerga tudo que a gente promete para ele. A gente diz que é seguro, que ele vai ter privacidade, que ele vai ter conforto, que ele vai ter um profissional atendendo que se mostra capaz de atender ele. O ponto, a coleta eu ouvi um tempo atrás uma questão de hora da verdade. A coleta é a hora da verdade do laboratório. Então, assim, e se a gente notar, a gente tem pouquíssimos indicadores que monitoram a coleta. A gente tem uma recoleta que pode ser problema da coleta ou não, mas a gente não tem, por exemplo, muitas vezes um indicador de repunção. Quantas vezes eu tive que posicionar esse paciente dentro da minha sala de coleta para obter o que eu queria de amostra? E isso é um indicador bem voltado para a experiência do paciente. Porque o que me importa hoje, que eu olhar como laboratório, vai sair uma amostra daquela sala de coleta ou não? Só que se eu voltar o foco para a centralidade do paciente, eu vou entender que quantas vezes eu tive que posicionar o paciente faz muita diferença. A experiência dele foi totalmente diferente se eu posicionei uma vez. Né? Isso. Então, assim, aquilo que ele... Tudo foi bem, mas ele não gostou do uniforme do meu profissional. Qual a satisfação dele, né? Porque me pareceu mal cuidado o uniforme. Então, como é que eu vou passar segurança, higiene no local de saúde quando o uniforme do meu coletador está amarrotado, está sujo, não está adequado? A experiência do paciente, quando a gente olha nesse sentido, se colocando no lugar do paciente, a gente entende que tem muito mais para a gente monitorar do que a gente monitora atualmente. Eu acho que esse é o grande aprendizado que eu vejo para o futuro, da gente olhar laboratório pela visão de quem passa por dentro do nosso processo. Né? Eu acho que isso é essencial para a gente pensar no futuro próximo. Fernando, falando sobre o pilar, né, que nós comentamos até agora, dos indicadores, hoje a plataforma, uma curiosidade agora que veio de pronto, quantos indicadores tem? Não sei se você sabe de cabeça. Sim, a gente tem um pouco mais de 180 indicadores. 180. Então, assim, se a gente Olha pensar quanta assim, coisa, né? Pode monitorar. A gente pensa assim, mas como que eu vou monitorar 180? Ninguém vai monitorar 180. A ideia da plataforma ser diversa, a gente tem esses 180 dividido em 8 dimensões. Então, a gente tem dimensões, por exemplo, de segurança do paciente, alguns indicadores, a gente tem dimensão financeira do laboratório, a gente tem dimensão de processos, que a gente vê a parte pré-analítica, analítica e pós-analítica, de uso de recursos, inclusive para pegar o recurso humano, como a gente falou, aquele indicador de produtividade, né? Então, existem alguns indicadores essenciais. Quando alguém me pergunta assim, mas como é que eu começo nesse mar de 180 indicadores? Começa pela missão do laboratório.
que é a missão? Na verdade, é entregar o resultado correto, né? Então, o que eu pego de indicador de ensaio correto? Um indicador de, por exemplo, de teste de proficiência com resultados adequados, que eu garanto a qualidade analítica. Eu olho, por exemplo, número de laudos retificados, né? Então, provando que, de repente, eu não larguei da primeira vez o resultado adequado para o paciente. O entregue no momento correto, que eu prometi. Então, o indicador de atraso de resultado é extremamente relevante. Se eu obtive na coleta, por exemplo, a amostra adequada para gerar esse resultado, então o indicador de recoleta é extremamente relevante. E se a gente pensar no olhar do laboratório, será que eu estou sendo pago por isso? Então, por exemplo, um indicador extremamente relevante, talvez mais se você pode começar na parte financeira, seja faturamento por paciente atendido. Então, assim, o quanto esse paciente está me comprando de produtos que eu estou largando do laboratório, ou seja, o quanto eu sou remunerado por cada paciente que eu atendo, ou seja, até o uso da centralidade do paciente na parte financeira. Então, olhando o paciente como meu cliente, como meu gerador de faturamento para a minha organização. Então, se eu fosse selecionar assim os indicadores principais, seriam esses, por exemplo, aqueles indicadores básicos. Talvez a gente pode colocar produtividade técnica pela questão humana e investimento que a gente faz em pessoas na parte técnica também como relevante. A gente pegaria esse primeiro grupo de indicadores. Então, assim, quando alguém começa e vai começar a aprender indicadores, eu sempre recomendo, começa por aí, começa pelo básico. Todo laboratório tem que saber se entrega laudo no prazo. Todo laboratório tem que saber se eu entrego resultado correto para o paciente. Todo laboratório tem que saber o quanto eu não consigo gerar ou dar um retrabalho do paciente voltar para coletar uma amostra no meu laboratório. Então, assim, esse seria um básico de tudo para a gente começar. Então, existe um mar de indicadores disponíveis porque, às vezes, no meu processo, na minha situação, eu preciso monitorar alguma questão com maior profundidade naquele momento. E por isso que a gente deixa no programa extremamente flexível para que o laboratório possa escolher qual indicador quer usar e quando ele quer usar esse indicador. Sim, e vincular com a própria estratégia da empresa e do laboratório, né? Exatamente. Porque, por exemplo, laboratórios de apoio, a gente tem indicadores exclusivos para laboratório de apoio. Né? Então, laboratórios hospitalares, tem alguns indicadores que são exclusivos para laboratórios hospitalares, porque a gente monitora modelos de negócios diferentes. Então, eu não posso usar o mesmo indicador, porque a base do benchmark é comparar similares. Se eu tenho o laboratório de apoio não lida diretamente na sua operação com o paciente. Ele lida com o laboratório apoiado, que é o seu cliente. Então, esse tem que estar satisfeito. Esse é que me fornece a amostra. Ele que tem que ser o gerador. A centralidade do laboratório de apoio está no cliente apoiado, no outro laboratório. E mesmo que, em última análise, ele atenda o paciente, mas ele tem que focar em atender os requisitos do laboratório apoiado. Então, é essa diferença que a gente faz. Então, os 180 não é para todo mundo. Então, na verdade, a gente tem grupos de escolha, como tu diz, de acordo com a estratégia, com o modelo de negócio e o que o laboratório mais precisa para aquele momento. A ideia é ser um apoio para tomar de decisão. Muito bom esse direcionamento, né? Por onde começar. Então, olha ali para a missão da empresa, a estratégia e selecionar os primeiros indicadores, né? Exatamente. Fernando, e para finalizar, gostaria que tu compartilhasse conosco sobre o último congresso que você foi, né? Você até mencionou. Isso, na verdade, é muito interessante essa oportunidade, é um congresso que eu acho que é dispensável para quem pensa mais a estratégia dos laboratórios, né? Porque é o maior congresso, é um congresso da DLM, que era a antiga Associação Americana de Química Clínica, que mudou para a DLM agora. Ele foi em Chicago, né? Ele foi em Chicago. Ele é o maior congresso do mundo, então se a gente imaginar, assim, um volume de pessoas envolvidas, então a gente teve mais de 15 mil participantes, a gente tem participação de mais de 900 empresas, né, que expõem seus produtos, então é gigantesco, a gente tem mais de 300 palestrantes, né, e a gente tem a oportunidade, o privilégio de fazer uma sessão científica. Então, eu dividi uma sessão científica com um colega bioquímico também canadense, que ele é líder do grupo de trabalho da FCC de erros laboratoriais e indicadores. Então, ele apresentou a visão da FCC e o programa canadense de indicadores, que é um programa mais voltado para a parte hospitalar, não é que nem nosso, que é bem amplo para vários modelos de negócio.
lá o foco deles é hospitalar. Então, ele apresentou essa visão mais internacional e a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso programa. Então, foi extremamente relevante, porque a gente conseguiu mostrar da realidade do Brasil. Eles surpreenderam muito que a gente tem, inclusive, um marco legal agora da RDC 786, que exige que os laboratórios façam esse benchmark de indicadores, né? Então, mais do que uma prática de gestão totalmente bem estabelecida, ele é agora um marco legal. Então, isso certamente vai fazer com que mais laboratórios despertem para essa necessidade dos indicadores. Então, eles surpreenderam bastante com isso, surpreenderam porque a gente tem integração de dados já no Brasil. Então, vários laboratórios, a gente tem em torno de 6%, é um início de caminhada, mas que já estão, dos dados que a gente recebe no programa, já vem por integração direta pelo LIS, ou seja, o laboratório não tem que nem enviar os seus dados para indicadores, então simplesmente ele olha o resultado comparativo. Isso é muito eficiente, muito seguro, né? Falamos em automação de novo, né? Isso, exatamente, que dá segurança, que dá eficiência, né? Então, assim, surpreenderam muito com essa apresentação nossa lá. Então, foi bem interessante que a gente conseguiu ver, e a gente conseguiu buscar também lá ideias para novos indicadores, novas maneiras de mostrar. A gente está num estudo na plataforma de tentar mudar a maneira, facilitar a maneira que o laboratório visualiza os dados. Então, claramente tem muita estatística lá, mas a gente cada vez mais tentar traduzir um pouco melhor visualmente a interpretação do dado e favorecer a interpretação correta dos dados pelos laboratórios, né? A gente sabe que interpretar benchmark não é uma tarefa muito fácil, por isso que a gente tem feito também alguns fóruns online periódicos para trabalhar indicadores e trabalhar exemplos de como interpretar esses dados, tirar mais valor desse programa. Então, lá a gente foi buscar também isso, algumas tendências, algumas visões de como mostrar esses resultados, de novos indicadores, como eu comentei lá no início, que a gente falou de indicadores ambientais também, que a gente está desenvolvendo toda uma parte, uma dimensão de ESG, então de governança e a parte de sustentabilidade, a parte socioambiental e financeira, né? Então, a gente tem construído algumas ideias para colocar novos indicadores em prática. Então, esse congresso é muito relevante porque tu consegue enxergar uma tendência de, pelo menos de médio prazo, aí, de como as coisas estão evoluindo. Então, o que vai avançar, o que vai segurar um pouco essa evolução nesse momento. Então, a gente consegue sentir. E isso é vital para que a gente traduza indicadores para apoiar os laboratórios. A gente tem que enxergar para onde o mercado está indo, para que a gente apoie e lance novas informações para que os laboratórios tomem as suas atitudes estratégicas de caminhar no futuro, né? Então, extremamente relevante e vital a gente enxergar essa tendência, e um congresso como esse permite que a gente faça isso. Sim, muito bom, Fernando. E bom saber que a nível gestão de laboratório aqui no Brasil, estamos num bom patamar, então. Com certeza, a gente está num patamar bem diferenciado e chama atenção. O Brasil chama atenção pelo volume de exames que a gente realiza, que é absurdo perto de outros países, o número de serviços, de laboratórios que existem no Brasil também. A gente tem uma diversidade também até de provedores de LIS, né, de todas as empresas. A gente tem um mercado extremamente pulverizado e democrático para atuar, então a gente tem laboratórios de todos os portes atuando em determinados nichos específicos, laboratórios com modelos de negócio completamente diferentes, né? E é muito rico isso, e eles ficam surpresos lá fora, porque eles têm modelos meio rígidos, um grande arcabouço bem definido, um padrão de como fazer medicina laboratorial. E no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande, bem rica e bem competitiva, exige de nós bem competitiva trabalhar nesse sentido. Sim, então, a riqueza também, a diversidade faz com que a gente tenha oportunidade, mas que a gente tenha muito esforço para atingir o sucesso, e os indicadores estão aí para tentar ajudar a gente a clarear um pouco esse mercado. Eu acho que a competição e a diversidade nos torna cada vez melhores, né? Porque a gente está sempre em busca, né? Estamos sempre em busca de como fazer diferente, de como fazer algo de forma disruptiva, né? O pensar fora da caixa, que é o que muita gente fala, né? E traz nas conversas. Eu acho que aí fica um recado para que a gente está falando em pessoas e volta em pessoas, né? Um recado para profissionais de laboratório. A gente tem que aprender sempre. Então, assim, eu acho que a mensagem que a gente pode passar, né? E eu acho que certamente tu concorda, tem essa vivência com pessoas. A gente tem que fazer que o profissional saia da faculdade sabendo que ainda sabe muito pouco. Tem muita tecnologia, tem muito conhecimento lá fora, e a gente tem que buscar fora do ambiente acadêmico também para aprender como
a vida é na prática. Né? E a humildade, né, Fernando? Tu trouxe essa palavra no começo também na nossa conversa, a humildade de eu estou há 20 anos no mercado de laboratório, você mais do que eu, e nós estamos num eterno aprendizado. Com certeza. Todos os dias um desafio, algo que a gente precisa olhar e fazer diferente. E isso é muito bom, né? Isso torna a gente ativo, mas assim, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não sabe, muitas vezes, não tem a resposta para algumas coisas. Não tem a resposta. Eu tenho muito temor do gestor que sabe tudo, né? Então, o gestor hoje tem que ser a humildade de que ele vai atrás no caminho mais correto, talvez, da informação. Mas a gente não sabe o que acontece. Né? Então, isso a gente tem que ter a humildade e a certeza de que a gente vai continuar tendo que aprender. Fernando, chegamos ao fim, então, de mais um episódio aqui do nosso podcast. Se quiseres levantar mais alguma questão que você ache relevante para o tema, fique à vontade. Não permita isso, tá? Porque a gente pode ficar conversando o tempo todo aqui, certamente. Com certeza. Eu e o Fernando, né, Fernando, nos conhecemos há um bom tempo. Né, admiro bastante o trabalho do Fernando, já tive a oportunidade de trabalhar, então, com ele. E se deixar, a gente fica aqui muito tempo conversando mesmo. Com certeza, e é um assunto muito relevante, né? A gente tem admiração mútua pelo jeito que a gente trabalha, e certamente foi prazeroso aqui, eu agradeço o convite, porque é sempre um prazer a gente conseguir divagar aqui, talvez apoiar algumas pessoas que estejam buscando justamente algumas informações que a gente trouxe aqui. E eu acho que fica aquilo que a gente falou no final, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de aprender, e essa uma maneira aqui, agradeço a oportunidade de participar no podcast, porque é uma oportunidade interessante para a gente passar isso para o mercado. Obrigada, Fernando, mais uma vez. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Mercolabcast. Continue nos acompanhando e não esqueçam de curtir e compartilhar nossos conteúdos.